A paz do Senhor a todos, uma boa noite, graças a Deus, estamos juntos para servir ao Senhor, o nosso Deus. Glórias a Deus. Hoje nós iniciamos este culto e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 4 e o verso 35 a seguir, que diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus. Jesus certamente sabia que naquela noite podia haver, como de fato houve, uma tempestade. Mesmo assim, ele atravessou aquele mar e estava tranquilamente dormindo. A tempestade era muito forte, mas em Jesus há completa segurança e completa tranquilidade. Se os discípulos realmente tivessem fé, como foi cobrado deles no penúltimo versículo que nós lemos, eles saberiam que Jesus estando no barco, não haveria o que temer. A vida deles estava garantida. Mas eles mesmo assim temeram, como nós, muitas vezes, por pouca fé, tememos as tempestades e elas virão, né? Frequentemente nós vemos tempestades físicas, tempestades que de tempo em tempo acontecem. Aqui no Brasil, muitas vezes, nos meses de janeiro a março, ou em qualquer outra parte do ano. Mas estou falando de tempestades que vêm contra a nossa vida familiar, problemas de diversas espécies, ou até mesmo problema com a saúde. E essas coisas acontecem realmente. Mas se você crer na palavra do Senhor, se você crer em Jesus, pode ter certeza, tudo ficará bem. Vai bem sim, ficará bem em nome de Jesus. Então, confie no Senhor, entregue a sua travessia ao Senhor nesta noite, acompanhe a palavra de Deus, porque o Senhor te abençoará. Creia no Senhor. Tempestades vão haver, mas a bonança também virá, porque Ele dá ordem aos ventos e aos mares, Ele manda acalmar-se, manda aquietar-se, e eles são obrigados a obedecer, porque o Senhor é Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas, e Ele tem poder sobre as nossas vidas também. Graças a Deus. Oremos a Deus. Pai amado, te louvamos, Senhor, nesta noite, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença agora, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, falando conosco, meu Deus. Senhor, nós te pedimos, ouve a nossa oração, Senhor, e envia-nos a Tua palavra agora, Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor e em seguida já ministraremos a palavra de Deus. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja a glória e o poder. Ansiam-se
anjos adoram aquele que é digno de glória, digno de honra, é Jesus, meu Rei. Ele é santo, é soberano, o desejado das nações, é adorado, é exaltado, digno de glória e de louvor. Jesus, Tu és Senhor, digno de honra e de louvor ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja a glória e o poder. Anciãos-se prostram, os anjos adoram aquele que é digno de glória, digno de honra, é Jesus, meu Rei. Ele é santo, é soberano, o desejado das nações, é adorado, é exaltado, digno de glória e louvor. Jesus, 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 Jesus. Graças a Deus. Você sabe que os nossos cultos estão online às quartas-feiras e agora chega a segunda-feira, nas segundas-feiras, às 19 horas, o culto de domingo gravado na igreja. Nós estamos tendo os cultos presenciais somente aos domingos, então este culto é gravado e chega à rede social que você está acessando agora, na segunda-feira, às 19 horas. E quartas-feiras, como hoje, às 20 horas, também pela sua rede social. Então, se você puder vir à igreja, venha. Se você não puder, por motivo de quarentena, então acompanhe, mas vai chegar um pouquinho depois. Acompanhe na segunda-feira, a partir das 19 horas. Amém? Graças a Deus. E nós já vamos para a palavra desta noite. Eu quero ler com você no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 23, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim.
e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu Deus, esta tua palavra, Senhor, que nos é dada nesta noite. Pai querido, fala conosco, Senhor. Fala aquilo que está, Senhor, de acordo com a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nesta mensagem, nessa passagem que nós lemos aqui, é o mesmo Pedro que tinha confessado a Cristo. O mesmo Pedro que andava com Jesus. Ele é repreendido pelo Senhor. Jesus chamou ele de Satanás. Falou, sai da minha frente, Satanás. Passe para trás de mim, né? Sai da minha frente. Você é uma pedra de tropeço. Mas por que este Pedro que pouco antes confessa a Jesus, agora é tratado assim pelo Senhor Jesus? Porque ele estava agindo de maneira aparentemente humanamente, aparentemente correta, mas completamente equivocado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o plano de Deus. Veja bem o que Pedro propõe. Ele propõe que Jesus abandone o seu sacrifício, que Jesus não pratique, não faça o sacrifício que ele haveria de fazer, que abandonasse todo o plano de salvação, que deixasse isto para lá. Então, veja bem que se nós pensarmos numa ótica, num raciocínio meramente humano, nós vamos falar, está certo. Não, onde já se viu? Jesus, líder deste povo, né? Porque as pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é uma religião. Líder de uma religião, um homem bom, ele curou o cego, ele deu vista a um cego, ele curou pessoas paralíticas. Olha, Jesus é muito bom. Agora, ele dizer que vai morrer, que vai sofrer na mão dos líderes religiosos, de outras religiões, e que vai ter que morrer, na minha cabeça isso não está certo, está errado. Então note bem, irmãos, que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos crer realmente na palavra de Deus e obedecermos o que diz a palavra de Deus. Não podemos viver, planejar, executar qualquer que seja o plano de acordo com a nossa mente, com o que manda o nosso coração. Tem muita gente que fala assim, eu só faço o que o meu coração manda. Só que a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então nós não devemos nos basear em raciocínio meramente humano, muito menos no que o nosso coração manda. Não devemos exercer a nossa vontade, porque a nossa vontade é carnal, nós somos carnais, e à medida que nós tomamos decisões e posicionamento na vida contra a palavra de Deus, nós cometemos pecado, e o pecado destrói a vida do homem. Então muitas pessoas estão se relacionando erroneamente na vida, estão vivendo de maneira completamente distantes da palavra de Deus, distantes da vontade de Deus, porque acham que tem que ser do jeito que eles acreditam. Eu penso que tem que ser deste jeito. Olha, os meus amigos todos fazem assim. Na minha família nós temos esse costume. Bom, os tempos agora são outros, são modernos, isso é coisa do passado. Então, nós achamos que tem que ser assim. Hoje existe uma grande tentativa de legalizar o pecado. Então o homem, ele faz leis, muitas vezes, contra princípios da palavra de Deus, contra a vontade expressa de Deus. Então ele legaliza aquilo que Deus abomina. Precisamos ter ética, nós precisamos ter respeito,
nós precisamos ser cuidadosos, zelosos, não como religiosos, mas como quem tem que prestar contas diretamente ao próprio Deus. Não a uma religião, não viver uma vida religiosa e equivocada, como muitas pessoas gostam de viver. Uma vida meramente religiosa, mas precisamos ter uma vida ligados diretamente a Deus e não à religião, porque a religião não salva, nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus Cristo, e Ele é o nosso Deus pessoal. Ele é o Deus que cuida de nós pessoalmente, que quer que você preste a sua vida diante dele pessoalmente, não através de uma religião. Então, essa tentativa de cometer erros baseado em filosofia humana, baseado em ideologias humanas, baseado em pensamentos mundanos, modernos ou antigos, sejam eles quais forem, essa tentativa de legalizar o pecado. Olha, não importa o que diz a palavra de Deus, importa o que nós pensamos, o que nós achamos, o que os nossos amigos acharam. O que eles acham que está certo, então nós vamos fazer. É assim que hoje se decidem as coisas. Só que eu e você conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que me tirou das trevas, que me salvou, que me libertou, transformou a minha vida. Eu conheço um Jesus que não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é um pensamento humano. Eu conheço um Deus vivo e verdadeiro, que entrou na minha vida e a transformou, me livrou da morte eterna, me deu a sua salvação, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu conheço Jesus que transformou a minha vida. Então, eu não preciso de orientação do mundo. Eu não preciso me curvar diante do que o mundo quer fazer, do que o mundo faz. Eu preciso me curvar diante das Escrituras. Preciso me curvar diante da palavra do meu Deus. Preciso me curvar diante do Espírito Santo de Deus e obedecer a Ele, não cegamente, né? Porque tem o símbolo da justiça que é vendado, né? Tem uma balança nas mãos. Eu não sei se aquela balança está no mesmo nível, parece que ela é torta para um dos lados, né? Mas eu lembro que ela é vedada, porque a justiça tem que ser cega. Não. A nossa justiça vem do Senhor, e é enxergando a justiça, com a mente liberta, com a mente curada, com a mente transformada, com a mente obediente à voz do Espírito Santo, obediente à palavra de Deus. Então assim, nós realmente vivemos para servir ao nosso Deus, para agradar ao Senhor nosso Deus. Embora que o mundo rejeite a palavra de Deus, rejeite o que Deus diz, nós conhecemos o Deus verdadeiro, o seu plano de salvação. O que estava em jogo ali era o plano de salvação, porque Jesus, ele amava a Pedro, ele o tinha como amigo. Se ele desse ouvidos ao seu amigo, Pedro, fala: não, Senhor, tu não deve morrer na mão dos religiosos, das autoridades, você não deve fazer isto. Pedro era aquele que puxava a espada, né? Para defender Jesus, ele puxava a espada e ia para cima dos outros, né? Mas não era assim que Jesus tinha ensinado a ele. Não é assim que Jesus nos ensina, irmãos, para vivermos conforme os costumes desse mundo, as tendências atuais. Não, o Senhor nos ensina a vivermos de acordo com a palavra dele. Nos ensina a vivermos em santidade. O mundo todo caminha para o pecado, caminha para a morte, mas nós caminhamos para a santidade, em santidade para a vida, de acordo com a palavra de Deus. Isso não é filosofia, isso não é
algo arcaico, algo antigo. Muitas pessoas dizem, mas a palavra de Deus é ultrapassada, a Bíblia é ultrapassada, porque isso era para aquele tempo. A palavra de Deus ela é atual, é para os dias de hoje, é para hoje, para agora. Porque só Jesus é que pode transformar a nossa vida. Eu conheço aquele que transformou a minha vida, que me mudou, que fez de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. A palavra de Deus se cumpriu em mim. Então, eu não vou dar crédito ao que os outros dizem, a não ser que esteja de acordo com as Escrituras, que esteja de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor diz em sua palavra. E é com esta bússola, que é a palavra de Deus, com este norte espiritual apontado para a eternidade, apontado para a salvação em Cristo. É com esta bússola e com este norte espiritual que nós vamos ter a direção da nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, não faça aquilo que os outros dizem a você, que impõem a você, que querem que você faça. Muitas vezes, tantas pessoas cedem aos apelos do pecado, cedem aos apelos deste mundo e caem em muitas contradições, caem em muitas ciladas, caem realmente nas garras do inimigo por desobedecerem à palavra de Deus. Eu quero, inclusive, continuar aqui a leitura, porque eu lembrei do que está escrito logo depois. Deixa eu localizar aqui. Jesus disse assim, se alguém quiser acompanhar-me, versículo 24, Mateus 16. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então Jesus disse que para seguir a Ele, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Mas não é para levar uma cruz pesada como as pessoas fazem, porque a cruz Jesus já levou. Se fosse tão importante levá-la até o Calvário, ele a levaria, mas ele não a levou até lá. Quando ele não suportou mais o peso físico, ele deixou a cruz e outro levou por ele. Então, é muito mais do que isso. Levar a sua cruz é tomar o seu lugar crucificado, morto para o mundo, mas vivo para Deus. Oferecer a sua própria vida em sacrifício a Deus, em santidade. Isso que é levar a sua cruz. Então, assim você ganhará a sua vida. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aí que está onde muitas pessoas estão perdendo, tentando ganhar o mundo todo, querendo ser moderninhos, querendo ganhar reputação entre os amigos, no ambiente de serviço, querendo ser descolado, esperto, mais inteligente. E aí então faz aquilo que desaponta a Deus. Tem muita gente que está afastada do Evangelho por causa disso. Porque entrou num ambiente de trabalho, entrou no ambiente de ensino, entrou num ambiente familiar. E aí tentou ganhar tanto, tentou ganhar reputação, status, quis não demonstrar que era crente. Não, eu não vou, eu vou. Se eu fizer isso aí, os outros vão rir de mim, não vão me aceitar. E aí então pecou contra Deus. Quantas pessoas pecam no namoro, né? Pecam no namoro, pecam deixando o casamento, pecam na parte financeira da vida, pecam de tantas maneiras, abandonando a Jesus que o salvou. E então caem em ciladas que depois é muito difícil sair.
Então que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não, eu quero manter a minha alma diante do Senhor. Eu quero continuar agradando a Deus, porque é mais importante agradar a Deus do que agradar aos homens. Se for para desagradar alguém, desagrado aos homens, às pessoas. Mas desagradar a Deus de jeito nenhum. Quero me manter firme com Jesus. Ele me tirou do abismo da morte. Ele me deu o seu amor. Ele me deu a sua salvação. E eu sirvo a Ele hoje. Então eu quero andar com Jesus. Não quero andar com religião nenhuma. Não quero andar com religiosos, né? A gente só vê coisa ruim sobre religiosidade. Tanto faz se a pessoa é religiosa de qualquer religião. Os religiosos não alcançarão salvação. Porque eles servem a uma religião. E a religião é morta. Seja até mesmo a religião evangélica. Se você servir a uma religião dentro de uma igreja evangélica, se você for um religioso evangélico, você não tem salvação. Nunca foi salvo. Porque você está servindo a uma religião. Abandone a religião e sirva ao Deus vivo. Entregue a sua vida a Jesus. Ande com Ele, experimente. Peça para o Senhor entrar na sua vida. Religião não faz isso. Peça para Jesus entrar na sua vida e te transformar, te abençoar, te mostrar a verdade. Está com dúvida? Fale isso. Fale, Senhor, me mostre a verdade. A minha oração, antes da minha conversão, não conhecia a Deus. E eu pedi, Senhor, se Tu existes, olha a minha oração. Ou melhor, eu falei assim, Deus, se Tu existes, olha só, eu não sabia se Deus existia. Se Tu existes, me mostra a verdade. Pouco depois, Ele mostrou que Ele existe, que Ele é Deus, e me mostrou a verdade. Eu fui salvo pela Sua graça, pelo Seu favor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Eu tive um encontro com Jesus, e Ele transformou a minha vida há 32 anos. Glórias a Deus. Eu sirvo ao Senhor desde os 23 anos. E graças a Deus, porque Ele perdoou os meus pecados, me deu uma nova vida, e isso a religião não pode fazer. A religião pode lavar a mente da pessoa, uma lavagem cerebral. Mas lavar dos pecados, perdoar todos os pecados, só Jesus pode fazer. Dar nova vida, só Jesus pode dar nova vida. Então, nesta noite, saiba que você deve obedecer à palavra de Deus. Com amor, com zelo, com dedicação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando este culto. Quero agradecer ao Danilo, que esteve conosco aqui, fazendo todo o trabalho de gravação e fará o dia de edição. Louvado seja Deus. E olha, domingo, se Deus nos permitir, às 18h30 estaremos lá em nossa igreja, prestando nosso culto presencial. E para você que não pode ir à igreja, às 19 horas na segunda-feira. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Oremos a Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos é dada nesta noite. Senhor, nós te pedimos, Senhor, continua abençoando a Tua igreja, Senhor, os Teus servos que ouvem, participam deste culto pela internet. Ó Deus, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, hoje e para sempre. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Todos digam amém. Deus abençoe. Paz do Senhor.